Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos. A gente já falou um pouquinho sobre a influência do método fenomenológico, do humanismo, do existencialismo, para a formação da Gestalt terapia. E hoje a gente vai continuar, trazendo um pouco mais, de forma leve, as outras influências nessa abordagem da Gestalt terapia. Porque, como a gente falou, para a gente compreender essa abordagem, para a gente compreender essa visão de homem, essa visão de mundo que essa abordagem tem, a gente precisa ter também um pouquinho de compreensão do que ela bebeu, do que ela leu, quais foram as influências que formaram essa abordagem, Então, deu para a gente entender um pouquinho, do que foi essa fenomenologia, do que foi esse existencialismo, esse humanismo, que deu essa porta de entrada para se pensar uma abordagem mais focada nesse homem, E hoje eu vou trazer também um pouquinho da psicologia da Gestalt, um pouquinho da teoria organísmica, um pouquinho da teoria de campo, para a gente compreender um pouquinho mais dessa visão, dessa construção, dessa abordagem. A psicologia da Gestalt, é importante a gente falar um pouquinho sobre essa compreensão, sobre esse entendimento, porque ela vai dar também possibilidades para a gente pensar como é que a gente compreende essa totalidade, essa percepção que a gente tem do ser humano mesmo, A psicologia da Gestalt, ela vai surgir mais formalmente lá por 1910, Ela traz esse estudo mais mesmo da percepção, traz essa percepção como foco de um estudo, estuda essa percepção, indo além dos fenômenos psicofísicos, Então, isso é muito interessante, porque ele tira essa visão de que a percepção é puramente algo passivo dos órgãos dos sentidos. A partir dos meus órgãos de sentido, a partir da minha visão, a partir do meu tato, eu vou percebendo as coisas, Então, assim, unicamente como se fosse uma função, Uma passividade colocada ali através desses órgãos de sentido. E aí a gente sentiria, a gente perceberia dessa forma, De forma totalmente passiva. Existe ali aquele corpo que sente, aquele corpo que tem essas sensações, visuais, táteis e tudo. E aí, a partir disso, vai incluir no nosso psiquismo essa percepção. Então, tinha muito essa compreensão, de que a partir dessas minhas sensações eu teria essa percepção. E colocava essa percepção mais como algo comum a todos, Se é feito pelos meus órgãos de sentido, então todo mundo vai ter esse tipo de percepção. Se eu vejo um quadrado, todo mundo vai ver um quadrado, porque a gente vê através dessa visão. Então, assim, a psicologia da Gestalt, ela vai realmente estudar essa percepção. Ela vai ver que essa percepção, ela é ativa de alguma forma. Ela vai trazer uma compreensão também de indivíduo, que esse indivíduo, ele é ativo em sua percepção. Que ele percebe, a partir de quem ele é. Então, é muito interessante porque a gente traz na Gestalt terapia exatamente essa compreensão a partir desse organismo, Existem esses órgãos de sentido, existe toda essa construção mesmo de eu estou vendo, eu estou percebendo, a partir desses órgãos, mas que também existe essa individualidade. A gente olha muito o sentir para aquela pessoa. É aquela pessoa que está vendo e ela vê da sua forma, de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua história de vida. Então, a gente coloca a percepção também para esse organismo. Então, e a psicologia da Gestalt, ela traz essas leis, que vocês também já devem ter visto no acadêmico também. Ele diz que existe esse organizado, esse todo organizado, esse campo perceptivo que tem as suas estruturas. Então, aí é que eles vão trazer a proximidade, e todas essas outras compreensões que ele coloca, esses conjuntos, essa estrutura. E aí, depois é que vão ter as ramificações, a partir dessa psicologia da Gestalt. E não é que eles se colocam, como o Goldstein, eles se colocam como psicólogos da Gestalt, mas são ramificações, A partir dessas leituras que ele tem dessa psicologia da Gestalt,
ele vai ter a sua compreensão. Então, assim, a gente já entra, por exemplo, para a teoria organísmica. A teoria organísmica, quem é que vai abordar essa temática, quem é que vai falar sobre isso, é exatamente o Goldstein, né? O Peus, ele vai ter uma leitura disso, a Laura Peus também vai ter um contato com o Goldstein. Né? Então, o que é essa teoria organísmica? Esse Goldstein, ele vai estudar exatamente as lesões cerebrais. Né? Ele vai ter lá, vai fazer seu estudo dessas lesões cerebrais e ele vai perceber que por mais que existam algumas áreas do cérebro que têm determinadas funções, quando essas áreas elas são lesionadas, o corpo, ele, mesmo assim, ele tenta de toda maneira, ele tenta da sua forma se organizar para aquela função ela não ser totalmente perdida. Então, existe esse funcionamento global, né? Esse funcionamento do todo. O organismo não é só suas partes que têm as suas funções. Né? Então, você entende que existe ali no todo um funcionamento que é maior do que as leis das partes. Né? Então, tem essa teoria organísmica. Essa teoria organísmica ela vai falar exatamente sobre esse todo, né? Sobre esse organismo que tenta se autorregular. Para a gente ter uma ideia dessa autorregulação organísmica que a gente estuda em Gestalt terapia. Né? Ele vai dizer que esse ser humano, esse organismo, ele tem uma tendência a se autorregular. Ele tem esse impulso mesmo de autorregulação. Né? Ou seja, existem ali, durante sua vida, né, momentos em que há alguns desequilíbrios, há algumas situações, e esse todo, ele vai tentar, nesse organismo, ele vai tentar se organizar. Né? Ele vai tentar se autorregular. Então, o Goldstein ele vai colocar exatamente essa autorregulação, essa atualização como um impulso mesmo. Né? Diante das situações da vida, existe esse impulso para que realmente o organismo ele consiga se atualizar, consiga se autorregular, né? Ou seja, através dessa satisfação mesmo. Esse organismo ele vai buscando essa atualização. Né? Então, essa teoria organísmica, ele traz esse sentido de unidade. Esse organismo que em sua unidade, que em sua integração, ele vai se organizar. Ele vai se autorregular. Né? Ele vai atualizar a si mesmo. Então, existe essa potencialidade natural desse organismo para ele lidar com o seu meio, para ele lidar com o seu contato com o meio, a fim de estar buscando essa autoatualização. E é muito, muito interessante esse sentido da autoatualização, né, dessa autorregulação, que é exatamente nesse processo de se autorregular que o organismo ele vai se encontrando, ele vai se colocando como um ser criativo. Né? Ou seja, se existe ali, né, tenho aqui nesse momento, eu estou desequilibrado, né? Esse desequilíbrio, ele afeta o meu todo. Então, essa teoria organística, que ele traz também essa ideia de que se eu estou em alguma área, eu estou desequilibrada, ele vai afetar o meu todo. Né? Já que esse todo é mais que a soma das partes, implicam todas essas partes. Então, eu estou ali em desequilíbrio naquele momento, e aí eu vou me organizar, eu vou tentar me atualizar. Existe esse impulso de atualização. Então, eu vou tentar me autorregular. Através desse contato com esse meio, eu vou buscando formas, eu vou me agindo de forma criativa para eu conseguir me autoatualizar. Né? Então, é uma visão mesmo de colocar esse organismo, né, esse homem mesmo, enquanto ativo no seu processo. Eu saio de uma visão que colocava esse homem somente como resultado desses órgãos dos sentidos. Né? Existem esses órgãos do sentido que vai me dar um resultado de percepção, resultado de homem, o ser humano vai funcionar desse jeito, e a partir desse funcionamento, se não estiver bem, né? Se não estiver funcionando bem, existe ali um adoecimento, e eu vou tentar explicar esse adoecimento para que ele consiga se curar. Então, a gente sai totalmente dessa lógica. Primeiro, porque você vai enxergar esse homem mesmo no seu processo. O homem, ele passa a ser ativo. Ele passa a ser ativo também em suas percepções.
né? A percepção, ela vai existir de acordo com as suas vivências, de acordo com o seu instante, de acordo com o seu momento. Então, eu coloco esse homem como ativo no seu processo. Então, se esse homem é ativo, se é ele quem percebe no contato com esse meio, ele vai ser participante do seu processo de ser saudável, né? Vai ser participante do seu processo de saúde. Então, não tem mais sentido a gente continuar no método explicativo. Não tem mais sentido eu continuar categorizando essa pessoa dentro de adoecimentos específicos, investigando essa pessoa para impor um método de saúde, né? Então, não adianta mais eu continuar nesse modelo de psicologia. Agora, eu tenho que adotar um modelo de psicologia que traga esse organismo, né? Que considere as suas percepções, que considere as suas vivências, porque se ele está percebendo a situação daquela forma, é porque esse todo dele tem uma estrutura, tem um funcionamento que faz com que perceba daquela forma. Né? Então, eu não tenho como tratar esse organismo se eu não considerar esse organismo total, esse organismo integral, essa unidade. Né? A gente já está acostumado, né, nesse modelo mesmo biomédico, de separar tudo, de tentar enquadrar, para a gente tentar explicar de alguma forma, para a gente tentar saber de tudo. Mas não tem como. Né? Esse organismo, no seu funcionamento singular, que fala, que diz sobre o seu próprio adoecimento. É por isso que faz todo sentido também a gente trazer essa teoria de campo. Nessa teoria de campo que outros teóricos da Gestalt, eles vão ler bastante, né, de Levin também. Então, trazer essa ideia de campo, de contextualização. Essa teoria de campo, ela vai servir exatamente para contextualizar esse indivíduo. Eu não posso continuar considerando que esse indivíduo, ele está adoecido em um só aspecto. Que esse sintoma, ele precisa ser investigado somente ele mesmo. Esse sintoma, ele tem que ser o foco de minhas considerações. Não, eu preciso entender esse organismo dentro de um contexto, dentro do seu campo. Né? Por isso que na Gestalt terapia, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, na clínica, a gente usa muito qual é o campo desse cliente. Qual é o campo, quais são as suas relações, né? Porque o que acontece no campo interfere nesse organismo, porque esse organismo, ele é campo também. Né? Quando há alguma mudança em seu campo, né, em suas relações, em seu contexto, vai interferir nesse organismo. Assim como, se esse organismo ele mudar, ele também vai interferir nesse seu campo. É por isso que quando a gente está fazendo a psicoterapia, a gente quer compreender as relações desse organismo, desse cliente. Por isso que muitas vezes a gente chama alguns familiares, a gente conversa com alguns familiares, né, para entender esse campo desse cliente. Né? Então, essa teoria de campo, ela vai trazer também muito essa compreensão que a gente tem mesmo de contexto. Esse campo que envolve a totalidade do seu organismo, suas relações, o seu corpo. Porque o corpo, ele também é campo. O corpo, ele capta as sensações, o corpo sente. O corpo também é organismo. Né? Então, também não tem como eu falar de um campo sem eu incluir esse corpo do organismo. Né? Então, assim, o comportamento desse homem, ele só pode ser compreendido dentro de um contexto, dentro de um campo. Se eu for somente trabalhar o cliente no processo psicoterapêutico, sem considerar essas relações, sem considerar a sua construção, sem considerar o seu campo, vai ser um trabalho empobrecido, porque eu estarei tentando isolar esse indivíduo. Né? E não existe humano, não existe pessoa isolada, existe pessoa em campo. Então, essa compreensão, ela é muito importante nessa teoria de campo, ela é muito importante para a gente entender essa Gestalt terapia. Né? E sempre nesse contexto, é sempre dizer, essa vivência,
ela está implicada, ela interfere, ela influencia em como a gente vai perceber essa realidade que nos aparece. E isso é muito interessante, porque é como a gente traz. Não tem como a gente experienciar as coisas da mesma forma. Por mais que sejam os mesmos ambientes, né? Por exemplo, eu vou lá, eu vou comer uma pizza, eu vou comer um hambúrguer. Eu tenho uma sensação, eu tenho um sentimento, eu me sinto daquela forma naquele instante. Nesse aqui e agora, eu me sinto daquela forma. Eu tenho aquela sensação, eu fico maravilhada, porque eu senti aquele gosto naquele momento. Né? É uma experiência que envolve o corpo, que envolve a sensação, que envolve as minhas vivências, né? Quais são as pizzas que eu já comi, né? Então, assim, como é que eu estou me sentindo agora? Então, não tem como eu vivenciar aquilo da mesma forma. Por mais que eu vá de novo, no mesmo horário, mas já é outra vivência. Né? Por isso, quando a gente fala de experiência, a Gestalt, ela pega muito, né, dessa teoria de campo, porque essa teoria de campo, ela traz que o campo é instante. O campo é aqui e agora. É por isso que a gente tem esse modelo, essa compreensão mesmo na Gestalt terapia, do aqui e agora, da experiência, da vivência. Né? Porque é essa vivência que vai me dizer como é que eu vou funcionar. Essa experiência, ela vai envolver minha integração, minha unidade. Né? Então, assim, inclusive, trazendo um pouco dessa teoria de campo, trazendo essa ideia da figura fundo, né? Porque essa figura fundo também é uma ideia da psicologia da Gestalt. Desde a primeira geração da psicologia da Gestalt. Aí a teoria de campo, ela também vai fazer essa leitura, essa ramificação, né? A partir de Levin. Tem-se essa ideia da figura fundo. A figura fundo, a figura ela vai emergir naquele momento, naquele instante, naquele campo. Então, essa figura, ela emerge no campo. E a gente vai tentar satisfazer as necessidades, porque essa figura, ela está relacionada com a nossa dinâmica de necessidades. Existe aquele campo ali, existe todas as minhas vivências, a minha história de vida, as minhas relações. E aí, nesse fundo, né, vai emergir uma figura. Essa figura é exatamente o que está em foco naquele momento. A partir da minha integração, a partir da minha história de vida, da minha existência, aquela figura ela vai emergir daquele fundo que eu sou. Né? Daquele fundo de vivências, daquele fundo de experiências, vai emergir essa figura. E essa figura, ela está relacionada com uma necessidade. Então, eu vou ter que satisfazer essa necessidade daquela figura naquele momento. Aí depois a figura volta para o fundo e vai emergir outra figura. Então, por isso que é muito de experiência, é muito de vivência. As figuras, elas vão emergir em um dado momento, né? Em um determinado campo. Então, por isso que a gente fala, não tem como separar campo de figura, de necessidades, são tudo interligado, porque essa figura, ela emerge nesse campo. Esse campo que vai estar totalmente relacionado com essa figura, porque é o campo de vivência, é o campo que eu experiencio naquele instante, que vai emergir essa figura, que eu vou tentar satisfazer essa necessidade para que o meu equilíbrio ele se estabeleça de novo. Mas assim que esse equilíbrio se estabelece com essa figura, né, que eu já está satisfeita a minha necessidade, que estava como foco naquele momento, vai emergir outra figura. Então, a gente vive nessa dinâmica mesmo, nessa dinâmica de figuras, nessa dinâmica de necessidades, tentando satisfazê-las para que a gente restabeleça essa homeostase, para que a gente se autorregule, que aí volta a ideia de Goldstein da autorregulação, né, da atualização, da teoria organísmica mesmo, de ser presente, de estar presente naquele momento, para a gente conseguir voltar a esse equilíbrio, a essa homeostase. Né? Por isso que, quando a gente fala da presentificação, quando a gente fala do aqui e agora, na Gestalt terapia, não estamos falando que tem que desconsiderar um passado, que tem que desconsiderar um futuro. Não. Mas é porque a gente traz muita ideia da experiência. Esse passado, ele vai ser presentificado. Porque o que eu estou sentindo,
o que está me impactando, o que está me deixando alegre, ou está me deixando desequilibrado ou insatisfeito no momento, é o que eu estou sentindo agora. Estou sentindo agora, por exemplo, a partir das minhas vivências no passado, que eu vivi no passado, de algumas relações, de tudo, mas eu estou sentindo agora. Então, é muito essa ideia mesmo de experiência. Por isso que, por exemplo, a teoria de campo, ele traz o campo aqui e agora. Eu preciso compreender um campo que é presentificado, um campo presente. Né? Então, assim, é aí que traz essa ideia toda que a gente já vem conversando desde o início do vídeo. O sintoma, ele é compreendido nessa totalidade desse organismo, nesse campo, nesse contexto. Então, eu não posso querer explicar o sintoma somente com algo que aconteceu no passado. Não. Eu tento compreender, não explicar, compreender esse sintoma dentro da dinâmica de vida desse organismo, dentro de sua integração, dentro de sua unidade. E essa integração, essa unidade, ela engloba todas essas vivências, toda essa biologia, todas essas sensações, essas emoções, essas relações desse organismo. Por isso que jamais numa psicoterapia eu vou focar numa ansiedade, ou vou focar numa depressão, né? Ou vou focar na bipolaridade. Não, são termos que, de certa forma, são importantes até para a gente conseguir dialogar com alguns outros profissionais, né, de saúde, mas eu estou ali com o sujeito, eu estou ali com o cliente. E é esse cliente, é esse todo que vai conseguir compreender as partes, que vai conseguir dizer algo sobre essas partes, e não as partes dizer algo sobre esse todo. Tá bom, gente? E por hoje é só, né? Eu acho que deu pra gente compreender um pouco de como olhar para essa psicologia da Gestalt, de como olhar para essa teoria organísmica, de como olhar para essa teoria de campo, né? Quando a gente fala mesmo da Gestalt terapia, é importante a gente fazer essas leituras. É importante a gente entender o que essas teorias, elas disseram e o que a Gestalt, ela pegou dessas teorias, compreende e aplica em sua prática. Tá bom, gente? E sempre essa questão, né? Sempre essa dinâmica. Se fica alguma dúvida, escreva aí nos comentários, né? Se tem algumas objeções, se tem algo a acrescentar. A gente está o tempo todo aprendendo, a gente não está pronto, né? Então, a troca, a experiência, o contato, ele é essencial, ele é primordial nesses momentos. Então, comentem, tá certo? Muito obrigada. Qualquer coisa também a gente está aqui, manda direct, tá certo? Beijos e até a próxima.